Olá amigos, vamos ao nosso vídeo de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 3 de dezembro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e já te convido de imediato a se inscrever aqui gratuitamente no canal Dalto Vieira Investe no YouTube. Para isso você basta passar o mouse aqui no canto inferior direito do seu vídeo e vai aparecer a opção de se inscrever no canal, basta clicar nessa opção. É gratuito e você vai poder aproveitar ao máximo aí o conteúdo de aprendizado existente aqui no canal. São mais de 80 vídeos gratuitos, vídeos curtos de aprendizado. Além disso, acompanhar todas as novidades aqui do canal, análise de fechamento, lives às 10h45, às 14h45, enfim, inscreva-se aí gratuitamente no canal. Você pode também clicar nesse card que está aparecendo aqui para você, para que você possa seguir os procedimentos e solicitar para receber as recomendações de compra e venda aí no seu celular, testar esse serviço aí de forma gratuita durante um determinado período. Então, qualquer dúvida, mande aí uma mensagem ou um comentário que eu responderei. Vamos aqui para análise. A análise de hoje falarei sobre Ibovespa, futuros, mini índice, mini dólar, PTR4, Vale 3, BRDT3, ABCB4, TAE 11, BRKM5, BBDC4 e por último aqui vou falar sobre BBSE3. Ibovespa no pregão de hoje deixou uma longa sombra superior, alta de 0,35%, só confirmando aqui, ainda tem um outro ativo que está saindo do leilão de fechamento, mas a tendência é alterar muito pouco aqui. Então, enfim, alta de 0,35%. Candle de reversão chamado de estrela cadente, a perda da mínima desse candle traz uma chance do Ibov testar aqui o suporte imediato, que seria os 88.516 pontos, topo anterior. Ibov não consegue, pelo menos, manter um fechamento acima dos 90 mil pontos. Então, não conseguiu fechar acima ali dos 90 mil pontos nesses últimos 3 pregões. Nos últimos 2 testou os 90 mil, mas não fechou acima, e agora deixou uma formação um pouco mais clássica de reversão de um movimento de subida para um movimento de baixa. Então vamos ver como é que vai se comportar o Ibov, perdendo aí os 89.429, gera um sinal de ter esse movimento para baixo, ter um movimento de baixo, que aí é o ponto de avaliação, o ponto de suporte é os 88.516. Partindo para os futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like, dê um joinha nela, agradeço de imediato sua valiosa audiência. Então, falando aqui sobre o mini índice, a gente pode ver um candle ali cheio, né, para baixo, algo negativo, voltando para baixo da zona de resistência, testou 2 vezes, assim como os 90 mil pontos, aqui não conseguiu fechar para cima, trazendo a chance também de gerar movimento para baixo, aqui o suporte imediato pelo gráfico diário. Primeiro tem um gap aqui que foi testado, o fechamento de ontem, 89.605. E aí depois a gente tem aqui 88.840, 89 mil pontos a 88.840 seria o primeiro suporte pelo gráfico diário, aqui nessa região de topo anterior. Indo para o gráfico 60 minutos, a gente pode ver que veio aqui para baixo, bateu em cima, está em cima desse suporte, que é o fechamento pregão de ontem, o fundo aqui também ascendente no gráfico de 60 minutos. Para gerar um cenário mais para se buscar a operação de compra, ideal voltar para cima desse nível, ou seja, fechar acima da média móvel de 13 períodos, voltar para cima justamente dos 90.210 pontos e principalmente aqui dos 90.320. Enfim, voltou para cima dessa região, fica mais para se buscar a operação de compra de fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos, acima desse patamar, seja da média móvel de 13 períodos, seja aqui dessa região de 90.320 pontos. Enquanto se mantiver dentro desse contexto aqui, ou mesmo se abrir subindo e ficar batendo aqui nessa média móvel de 13 períodos sem força e gerar sinalização para baixo, no G30 ou no gráfico de 60 minutos, ficará mais para se trabalhar na ponta vendedora, de topo descendente ou de pivô de baixa no gráfico de 10 ou de 5 minutos. O próximo nível de suporte, além deste aqui que eu acabei de citar, de 89, ali 89.600 até 89.510, tem aqui a mínima aqui dessa região de fundo também, 89.150 e mais abaixo, outra região de 88.585 a 88.435. São suportes mais próximos aqui pelo gráfico de 60 minutos. Partindo para os futuros, para o mini dólar no pregão de hoje conseguiu ali, tirando a questão do ajuste, conseguiu se sustentar acima daquela região dos 836,50, sustentando também acima da média móvel exponencial de 13 períodos, enfim, possibilidade de gerar aqui uma perspectiva um pouco melhor de subida. Só que se a gente olhar aqui, ainda continua dentro de uma região de resistência, ou seja,
dentro dessa região, com esse movimento mais travado para cima, se abre amanhã caindo, se abre o pregão desta terça-feira caindo, vai ficar mais para se trabalhar mais na ponta vendedora de topo descendente ou de pivô de baixa no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Ali o ideal seria que esse topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos ocorresse para baixo dessa região aqui. Que região é essa? É uma região de 3.845 a 839,50, ou seja, abaixo dessa região, topo descendente fica muito mais interessante para se trabalhar na ponta vendedora no gráfico de 5, de 10 minutos, bem como pivô de baixa. Se abre para cima, fica mais para se trabalhar na ponta compradora, tendo ciência ali de uma zona de resistência em torno dos 3.866,50, uma região que inclusive é o gap de baixa do pregão de hoje, é uma região ali de resistência anterior, que inclusive é o gap de baixa do pregão, fechamento do pregão anterior, e o ponto mais alto do gap. O início do gap fica aqui em 3.860. Então são as resistências mais próximas, 3.860 a 3.866,5 para o mini dólar. Então abriu aqui para cima, manteve-se aqui para cima, fundo ascendente, o pivô de alta no gráfico de 10 5 minutos, fica mais para compra, mas uma atenção especial nessa zona de resistência, ou seja, chegando aqui nesse nível, se ficar muito próximo desse patamar a entrada, pode ter um risco um pouco maior na operação na ponta compradora. Acima dessa região, a resistência vai ficar lá na casa dos 3.880 e depois 3.892,50. Partindo para as ações, a PTR4 no pregão de hoje apresentou alta de 1,89%, mas não conseguiu fechar acima desse topo anterior. Mas de qualquer forma, temos um aspecto positivo que foi ter superado esses dois topos anteriores, conseguiu fechar acima desse primeiro, que é a região aqui de 25,87, ou seja, sinalização um pouco mais relevante para cima no próximo pregão ali de fundo no G60, fica mais para se buscar uma operação de compra na Petro a favor do gráfico de 60 minutos, de uma tendência de alta no gráfico 60 e de um movimento de alta no gráfico semanal, a expectativa de poder fazer algo aqui para cima. Por outro lado, se a Petro voltar aqui para baixo da média móvel de 13 períodos, aí fica com um aspecto mais negativo para a ação, pensando aí no curto prazo, caso venha voltar a fechar abaixo do suporte que é proporcionado pelo gap de hoje, de R$ 25,56 a R$ 25,46. Resistência para Petro, além da máxima do pregão de hoje, 26,53, que é um topo ali no gráfico de 60 minutos, vai ser a região lá mais por volta dos R$ 26,88. Vamos aqui para Vale 3, no dia de hoje, apresentou uma alta de 2,48%. O ativo abriu também lá em cima e fechou aqui para baixo. Para baixo, não só para baixo aqui dessa região, para baixo da região do gap, respeitou um gap, mas conseguiu fechar acima de um primeiro gap no 54,04. Vai ser importante para Vale gerar algum sinal de fundo no G60 para arriscar alguma operação na ponta compradora no ativo, trabalhando com stop um pouco mais curto pelo gráfico ali de 60 minutos. Então seria importante também, assim como eu falei da Petro, aqui para Vale seria importante ela não gerar um candle aqui para baixo mais forte, que seria ainda um topo descendente. A ação, se a gente olhar aqui, tem um topo, o último topo descendente está aqui nesse ponto. Então seria um fechamento ali para baixo da média, também para baixo de 52,80, seria um fechamento mais negativo no sentido de tendência, né? Mantendo a tendência de baixa do papel, a expectativa mais negativa para a ação. Então vai ser importante o papel se sustentar acima da média móvel de 13 períodos e desse suporte imediato aqui do gap no preço de fechamento em R$ 52,80. Depois disso, vamos só falando em termos de resistência, né? Resistência aqui válida para os próximos pregões, R$ 56,15 a R$ 56,35. BRDT3, recomendação de compra no pregão de hoje, na superação aqui, basicamente do topo aqui anterior, R$ 24,83, a expectativa que seja uma semana mais positiva para a ação. Ficou aqui com um movimento longo de subida, gerou uma correção um pouco mais fraca, busquei uma entrada aqui, trabalhando com stop abaixo da mínima desse candle. Essa compra foi executada, passando aqui os dados dessa entrada na BRDT3, compra em 24,84, com stop em 24,05, risco de 3,18% na operação e objetivo em R$ 26,42, alocando ali 16% do capital total em cima dessa ação, que está em tendência de alta no curto prazo, também em tendência de alta no médio prazo. A BCB4, operação que a gente já está em andamento, hoje atingiu o objetivo inicial da operação, que foi R$ 16,87, só que antes de atingir, ou seja, logo ali depois da abertura do pregão, eu alterei esse objetivo, eu
eu reposicionei esse objetivo para primeiramente 16,99, depois chegou nesses 16,99, mas eu reposicionei ainda um pouco mais para cima, R$ 17,06. Máxima do dia, 17,03. Dependendo da abertura do próximo pregão, posso até tentar pegar um objetivo um pouco mais longo dessa operação que a gente entrou aqui neste candle. Então, uma operação que já está com um stop de proteção em R$ 16,88. Um pouco acima, um centavo acima do nosso primeiro objetivo nessa operação, porque se a gente olhar para o gráfico de 60 minutos, o ativo gerou aqui um pivôzinho de alta nessa última hora de pregão, então stop logo abaixo da mínima desse candle aqui, dessa última hora de pregão em ABCB4. Recomendei também uma compra em TAE11 na superação da máxima do pregão anterior em R$ 22,67. Essa compra foi executada, chegou até ir bem na primeira hora de pregão, segunda também hora de pregão, fechou aqui acima, mas começou a perder força e fechou o pregão aqui mais próximo da mínima do dia. Ou seja, ficar atento aí no início do próximo pregão, porque depois dela ter batido na zona de resistência, chegou ali na trave, vamos dizer assim, 22,96, aqui 22,94, perdendo a mínima do pregão de hoje, é um dos pontos que pode trazer uma antecipação da saída dessa operação da TAE E11. BRKM5, recomendei venda no pregão de hoje, mais por conta de um fechamento aqui para baixo da média móvel exponencial de 3 períodos, uma venda foi mais aqui para baixo. Deixa eu só comentar da TAE E11, a entrada 22,67, o stop em 22,29, isso proporciona um risco de 1,68%. O objetivo dessa operação é 23,43, alocando 24% do capital total nessa operação. Da Braskem, essa venda que foi recomendada na Braskem, com stop acima da máxima desse candle, na expectativa de pegar aqui um movimento para baixo, ou seja, o ativo sofrendo toda essa zona de resistência, gera ali dois pregões mais fortes, voltando para baixo das médias. Recomendei essa venda, tentando pegar aqui um movimento de baixa nesse ativo. Essa venda foi executada com os dados dessa venda de 53,45, ou seja, fechou acima do nosso preço de entrada. Stop em 54,84, risco de 2,6%, que significa dizer o tamanho do stop da operação. E objetivo na faixa dos R$ 51,37. Carteira alocada aí a posição alocada nessa operação, 19%. Então foram essas operações que foram recomendadas. Falando agora de Bradesco, BBDC4 tinha gerado um candle ali de reversão chamado de estrela cadente e confirmou no pregão de hoje, perdendo a mínima do pregão anterior, ou seja, um padrão de reversão dos candles de um movimento de subida para se ter um movimento de baixa, e já está acontecendo um movimento de baixo. A tendência continua sendo de alta. O suporte imediato para essa ação fica ali na faixa dos R$ 37,28 até R$ 37,22. Então, nessa zona de dois topos anteriores, chegando aqui nessa região, não ganhando força para baixo, gerando novo sinal de fundo ascendente, fica mais para a operação na ponta compradora, até mesmo de avaliação de entrada através do gráfico de 60 minutos. Então, um ponto importante aqui para a BBDC4. Se perder essa região e principalmente esse fundo aqui, que é o último fundo ascendente na faixa dos 35,73, ela vai anular a tendência dela de alta de curto prazo. Depois temos aqui ainda para falar de BBSE3, que também gerou um candle mais forte para baixo hoje, encobrindo, né, engolfando aqui os dois candles anteriores, um engolfozinho de baixo, mas enfim, está dentro de um movimento de correção. E dentro desse ativo, a tendência ainda é de alta de curto prazo. Enquanto não perder essa região aqui, a tendência continua sendo uma tendência mais de alta. Por esse motivo, avaliando aqui esse retorno do preço dessa ação, se gerar alguma sinalização de alta de fundo ascendente no gráfico diário ou até mesmo no gráfico de 60 minutos, me interesso mais em operação na ponta compradora em cima de BBSE3. Então é isso, amigos, muitíssimo obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.